Olá, sejam bem-vindos aqui ao MF3, a Escola de Filosofia, nosso canal. O pensamento de hoje sobre conhecimento e desenvolvimento é algo também bem singular do jovem que entra no curso universitário e começa a ter dificuldades com a vida de estudos. Acontece no Brasil, e talvez poderia até ser mais amplo, de que a educação básica, o ensino médio, chamado ensino secundário em outros países de língua portuguesa, ele acaba preparando, e sobretudo aqui no Brasil, ele acaba preparando o aluno para uma disputa de vestibular. As escolas privadas, por exemplo, fazem isso, e as escolas públicas, às vezes, nem isso conseguem fazer. E aí o jovem chega no ensino superior, portanto, de várias classes sociais, não é só da escola pública, tendo uma dificuldade imensa com uma série de textos de áreas de ciências sociais. Lembrando que cursos como Direito, Administração de Empresa, Relações Internacionais, Psicologia, todas essas áreas de ciências humanas e sociais vão fazer uso de um tipo de texto, de um tipo de dinâmica de exposição de conteúdo que, de certa maneira, o aluno não teve contato com isso na educação básica. E ao chegar no ensino superior, isso será um grande problema para ele. Para as classes sociais, classes médias e que têm um certo recurso financeiro das grandes cidades, já existe o lugar comum do professor particular, que, portanto, esses indivíduos recorrem a esses profissionais em alguns casos. Mas esses jovens originários de escolas públicas, por exemplo, nem todos têm essa experiência, ou se muitas das vezes têm, está muito concentrado ainda no português e na matemática. E acaba não entendendo que outros registros acadêmicos também precisariam de um auxílio externo, um auxílio exterior, para que ele possa superar essa questão. Portanto, a ideia é que não é que ele seja problemático em si, mas é porque existe uma dada dinâmica educacional e que é necessário recorrer a um auxílio externo. E o que falta, na verdade, é a compreensão deste serviço do professor particular que possa auxiliar. Em geral, os indivíduos que fazem uso disso não comentam isso, porque por algum mistério mágico nós temos a cultura de que o interessante é ser inteligente, e ser inteligente é um negócio que cai dos céus na cabeça e a pessoa é inteligente, ponto final. O que é uma grande mentira, porque aquele que é inteligente às vezes é um blefe, e às vezes também ele tem todo um histórico de preparação, de condições para chegar ali, que inclui a assessoria de professores privados, de professores particulares. Na minha experiência de professor, eu encontro muito isso. E as pessoas então custa compreender como que é interessante esse trabalho de auxílio e que ela vai ser protagonista depois. Mas como que é fundamental no início ela poder ter acesso de uma pessoa, assessoria de uma pessoa, de um profissional, para que possa ajudar ela a entender o ritmo. E isso é personalizado. Não é possível pensar apenas no grupo, porque cada um vai ter um ritmo, um tempo específico, e portanto cada um precisa de um cuidado pontual e específico. Às vezes as pessoas acham que isso é inacessível para aqueles que não têm experiência de contratação de um professor particular. E é o que nós temos demonstrado o contrário. É possível do ponto de vista econômico, a valores bem acessíveis, e é possível do ponto do serviço que nós prestamos. Eu costumo dizer que a gente já habituou a recorrer a eletricista, ao médico, ao psicólogo, não com tanta frequência, mas também recorremos. Mas quando chega a hora de recorrer a um auxílio pedagógico, a um professor particular, parece que é algo que não pode ser, que não tem razão de existir, é vergonhoso, é impossível de ser. E é totalmente o contrário. Todos aqueles que passam por essa experiência, eu passei por essa experiência no início da minha primeira faculdade e foi fundamental. Lembro das aulas até hoje de alguns colegas que me ensinaram a ler, por exemplo, Immanuel Kant dentro da filosofia ou Tomás de Aquino dentro da filosofia. Então, eu fiz uma experiência positiva e para mim foi fundamental para depois eu não precisar mais do professor, mas no início foi necessário. Enfim, conhecimento que transforma e que produz desenvolvimento passa, por exemplo, por essa postura bem básica, pedagógica do início da graduação de todos os estudantes. É nesse contexto que esse áudio e esse vídeo, áudio-vídeo se enquadra. Muito obrigado, até um próximo.